Olá, minha amiga estoica. Hoje vamos falar sobre um assunto muito delicado, mas ao mesmo tempo muito presente em nossas vidas, mesmo que de forma bem sutil: a rivalidade ou competição feminina. Você já se perguntou quantas vezes na vida deixou de se sentir plena porque estava se comparando a outra mulher? Não aquela competição saudável que nos estimula a crescer, mas aquela que corrói, que nos afasta umas das outras e nos aprisiona em um jogo que ninguém vence. Na filosofia estoica, há uma verdade simples: o que está fora do nosso controle não deve roubar a nossa paz. E ainda assim, muitas vezes entregamos essa paz nas mãos da comparação, da inveja e da vaidade. A origem da competição feminina. Por séculos, a sociedade construiu uma narrativa que colocava mulheres contra mulheres, seja pela atenção de um homem, pelo posto mais alto na corte, pelo vestido mais admirado ou, hoje, pelo maior número de seguidores nas redes sociais. Essa lógica cria uma guerra silenciosa, que consome energia e destrói alianças. E aqui, o estoicismo nos ensina algo essencial. Não é o que acontece que nos prejudica, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. Epicteto. O problema não está em existir outra mulher bonita, inteligente ou bem-sucedida. O problema é como interpretamos isso dentro de nós. Agora vamos ver alguns exemplos clássicos de rivalidade feminina presentes em nossa cultura. Disputa pela aparência. Desde cedo, meninas são ensinadas que beleza é uma forma de valor pessoal, ou até mesmo o único valor que uma mulher pode ter. Isso gera comparação constante sobre corpo, pele, cabelo, peso e idade. A pressão social pela aparência feminina tem raízes históricas, econômicas e culturais muito profundas. E, o mais curioso, é que ela não surgiu naturalmente, mas foi construída e reforçada ao longo dos séculos para controlar comportamentos e definir o papel da mulher na sociedade. Vou te explicar de forma clara e encadeada. Em sociedades antigas, especialmente patriarcais, o valor social da mulher estava ligado à sua capacidade reprodutiva e à escolha de um parceiro. Como o casamento era muitas vezes um arranjo econômico ou político, a aparência se tornava uma moeda para aumentar as chances de bom casamento. Isso gerou séculos de associação entre beleza e valor pessoal. Em muitos contextos, o corpo feminino foi visto como algo a ser regulado, controlado ou adornado para cumprir um papel de esposa, mãe ou símbolo de pureza. Vestimentas, penteados e cuidados com o corpo eram usados como marcadores sociais e morais. No século XIX e início do XX, com a ascensão da indústria da moda e da beleza, empresas começaram a lucrar com a insatisfação corporal feminina. Publicidade, revistas e depois a TV venderam a ideia de um ideal estético único e inatingível para incentivar o consumo constante. Filmes, novelas, propagandas e redes sociais reforçam um padrão restrito do que é considerado bonito. Mulheres que se aproximam desse padrão recebem mais visibilidade e, muitas vezes, mais oportunidades, criando pressão para que todas tentem alcançá-lo. Esse padrão estético se torna uma forma de controle social. Faz mulheres gastarem tempo, energia e dinheiro tentando se manter à altura. Gera insegurança, o que pode dificultar que ocupem espaços de poder com confiança. À luz da filosofia estoica, minha amiga, há um foco excessivo no que não está totalmente sob nosso controle, que desvia a energia daquilo que realmente constrói a virtude e a excelência pessoal. Competição no mercado de trabalho. Mulheres, em alguns setores, ocupam menos cargos de liderança. Você já percebeu como, em muitos ambientes de trabalho, parece haver apenas um lugar reservado para uma mulher brilhar? Como se houvesse um trono dourado, e todas as outras estivessem correndo para sentar nele antes que o tempo acabe. Essa é a armadilha. Não é você contra ela. É você contra um sistema que quer que vocês duas acreditem que só há espaço para uma. Na filosofia estoica, existe um conceito chamado simpatia. Marco Aurélio descreve assim: todas as coisas no universo estão interligadas, como partes de um mesmo corpo.
Se a mão direita fere a mão esquerda, o corpo inteiro sofre. Se a vitória de uma mulher é vista como ameaça por outra, o corpo feminino como um todo enfraquece. No trabalho, quando nos deixamos levar pela rivalidade, damos ao sistema exatamente o que ele quer. Mulheres divididas, desconfiadas, isoladas. Mas quando transformamos essa energia em aliança, criamos algo poderoso, porque a vitória dela pode abrir caminho para a sua, e a sua pode abrir caminho para muitas outras. O estoicismo nos lembra que o nosso papel não é competir por migalhas, mas construir uma mesa maior. Uma mesa onde todas as mulheres possam sentar, falar e serem ouvidas. Onde a liderança de uma não apaga a da outra, mas ilumina. No fim, a pergunta não é: como posso superar essa mulher? Mas, como podemos juntas superar o que nos limita? Porque minha amiga, na verdade, quando uma mulher vence sozinha, ela sobe um degrau. Mas quando mulheres vencem juntas, elas mudam o andar inteiro. Quando há poucas vagas para mulheres em posições de destaque, o sistema incentiva que elas vejam outras mulheres como rivais em vez de aliadas. Historicamente, o mercado de trabalho foi moldado para os homens. Mulheres só começaram a entrar em massa nas empresas a partir do século XX e, muitas vezes, em cargos de menor poder e menor remuneração. A cultura do lugar limitado é alimentada por ideias como: a empresa já tem uma mulher na diretoria, não precisa de mais. Mulheres juntas dão problema. Fulana é ameaça para minha posição. Isso cria um ambiente onde a cooperação é vista como arriscada e a competição interna é incentivada. E como essa rivalidade se manifesta? Minha amiga, preste atenção e veja se no seu ambiente de trabalho esse tipo de situação ocorre. Disputa por visibilidade diante da chefia. Tentativas de minar a credibilidade da outra. Comentários depreciativos, boatos. Falta de apoio mútuo em projetos importantes. Comparações constantes de competência, aparência e estilo de liderança. O estoicismo nos lembra que a virtude não é um jogo de soma zero. A excelência de outra pessoa não diminui a nossa. Epicteto diria: ninguém é livre enquanto depender do sucesso ou do fracasso alheio. No ambiente de trabalho, isso significa trocar a mentalidade de superar a outra pela mentalidade de superar a si mesma diariamente. Minha amiga, será que existe um caminho para transformar rivalidade em aliança? O primeiro passo é reconhecer que o sistema é o verdadeiro adversário, não a outra mulher. Construa redes de apoio feminino, mentoria, indicações, parcerias. Celebre as conquistas alheias como prova de que é possível abrir mais espaço para todas. Agora vamos falar sobre um tipo de competição mais presentes em nossa sociedade: a rivalidade pela atenção masculina. Em culturas onde o valor da mulher é ligado ao casamento ou ao status de ter um parceiro, cria-se competição por conquistar ou manter um homem. Por que tantas mulheres, ao longo da história, foram levadas a acreditar que precisam disputar a atenção de um homem? A resposta não está apenas no coração humano, mas nas estruturas que moldaram o nosso mundo. Durante séculos, o valor social de uma mulher esteve ligado ao casamento. A segurança financeira, o status e até a liberdade dependiam, muitas vezes, de ter um parceiro. E quando o sistema dizia que o número de bons homens era limitado, ele colocava mulheres umas contra as outras. Não como aliadas, mas como concorrentes em uma corrida silenciosa. O resultado? Olhares atravessados, comparações, insegurança, inveja. Mulheres vendo outras mulheres como ameaça, mesmo sem qualquer conflito real. O estoicismo nos convida a questionar: aquilo que busco está sob meu controle? A atenção de outra pessoa não está. O amor, a fidelidade e o desejo de alguém estão nas mãos dele, não nas suas. Gastar energia disputando um olhar ou um gesto de afeto é colocar sua paz nas mãos de quem pode tirá-la a qualquer momento. Minha amiga, com certeza você já deve ter ouvido sobre algum caso de infidelidade conjugal em que o homem infiel passa ileso pelo julgamento alheio diante de tal comportamento vil, enquanto que a amante é apedrejada por todos. Por que isso acontece? Desde muito tempo,
As sociedades foram estruturadas para proteger o status e a reputação dos homens, que eram vistos como os provedores e chefes da família. A mulher, por outro lado, era associada à moralidade da casa, à pureza e à fidelidade. E a responsabilidade pela manutenção da honra da família recaía muito mais sobre ela. Assim, a mulher que interferia na relação matrimonial era vista como ameaça à ordem social e castigada com mais rigor. A dupla moral cultural. O homem que trai é frequentemente retratado como garanhão, macho ou viril, termos que até podem soar socialmente aceitos ou até celebrados. Já a mulher traidora, ou amante, é estigmatizada, chamada de descarada, interesseira, etc. Essa disparidade é uma forma de manter um sistema que privilegia os homens e controla a sexualidade feminina. A lógica do controle. A traição feminina representa uma ameaça direta à linhagem e à paternidade, que eram questões centrais para a herança e o poder. Por isso, havia, e ainda há, um controle muito mais severo sobre a fidelidade feminina. Já o homem, em alguns contextos, era até socialmente incentivado a provar sua virilidade com múltiplas parceiras. E então, minha amiga, você deve estar se perguntando: como o estoicismo ajuda a entender e lidar com isso? O estoicismo nos convida a olhar para dentro e não permitir que o julgamento, alheio ou os padrões injustos, dominem nossa paz. Sêneca já dizia que o verdadeiro caráter está na virtude, não na opinião dos outros. Mas mais que isso, a mulher estoica reconhece que os preconceitos sociais são fruto do que não está sob nosso controle. Portanto, resistir a eles com calma e foco no que podemos mudar é o caminho para a serenidade. Essa disparidade de julgamento é uma ferida da nossa história cultural, que ainda precisa ser curada com mais igualdade e respeito. E o primeiro passo é consciencializar que o valor humano não deve depender de papéis tradicionais, nem de quem erra mais ou menos, mas sim da responsabilidade e da integridade de cada um, independentemente do gênero. Sêneca dizia: aquele que vive para agradar outros é prisioneiro deles. No estoicismo, a verdadeira liberdade está em cultivar a própria virtude e ser tão plena que a sua presença não implora para ser notada. Ela impõe-se naturalmente. Quando uma mulher deixa de competir por atenção masculina e começa a competir apenas com a sua versão de ontem, algo muda. Ela percebe que o amor que vale a pena não precisa ser arrancado das mãos de outra. E que a verdadeira conquista não é ganhar um homem, é nunca perder a si mesma. Comparação de maternidade e vida familiar. Padrões sociais fazem com que mulheres comparem quem é melhor mãe, mais dedicada ou mais presente. Na nossa sociedade, por muito tempo, a vida da mulher foi entendida como tendo um único roteiro válido: casar-se, ter filhos e cuidar da família. Quem escolhe ou vive uma trajetória diferente acaba muitas vezes carregando um estigma, como se fosse incompleta ou falha. É a chamada árvore seca. Esse olhar é fruto de uma construção social que associa o valor da mulher à sua função reprodutiva e à manutenção do núcleo familiar. Mas o estoicismo nos lembra que nosso valor não está em papéis externos impostos, mas na excelência interna, na virtude que cultivamos. Marco Aurélio nos ensina que a felicidade depende de nós mesmos, ou seja, a plenitude não é medida pelo estado civil, pelo número de filhos ou pelo cumprimento de expectativas alheias. Cada mulher é dona do seu destino e pode encontrar sentido, alegria e propósito em múltiplos caminhos: na carreira, na arte, na amizade, no autoconhecimento, na solidariedade, na espiritualidade. A mulher estoica encara a vida com serenidade diante das opiniões externas e entende que o que importa é a congruência entre suas escolhas e seus valores internos, porque o maior compromisso é com ela mesma, com sua liberdade interior e sua capacidade de viver com virtude e autenticidade. O olhar estoico sobre a comparação. Minha amiga, agora preste bastante atenção. Esse conceito é fundamental para que você possa se sentir plena e feliz consigo mesma. Comparar-se é um veneno lento. O estoicismo nos lembra que cada pessoa tem seu próprio destino, seu próprio caminho e seu próprio tempo. Marco Aurélio escreveu:
O que acontece a cada um de nós é moldado para o nosso bem e foi tecido no padrão do universo. Ou seja, na prática, o sucesso de outra mulher não invalida o seu. A vitória de outra mulher não atrasa a sua jornada. O mundo não é um palco com apenas um holofote. Se você chegou até aqui, minha amiga, tenha a certeza de que você está seguindo o caminho certo, o caminho do sucesso e da prosperidade. Por isso, vou te presentear com uma chave poderosíssima para a sua vida. Como alimentar a rivalidade feminina pode prejudicar o seu propósito de vida? Rivalidade e perda de foco. Quando caímos na armadilha da competição tóxica, deixamos de olhar para dentro e passamos a viver como o objetivo fixo de superar alguém. Nosso foco deixa de ser a excelência pessoal e passa a ser provar algo para o outro. O estoicismo é claro. O nosso verdadeiro adversário é interno. A luta diária é contra a preguiça, o medo, a insegurança, a vaidade excessiva. Se gastamos nossas forças tentando vencer uma rival imaginária, não sobra energia para vencer a nós mesmas. Vamos juntas transformar a competição em inspiração? A filosofia estoica não manda negar a existência de outras mulheres talentosas, mas sim usar isso como estímulo. Se outra mulher alcançou algo que admiramos, podemos escolher entre dois caminhos: sentir inveja e nos paralisar, sentir admiração e nos mover. Epicteto diria que a escolha está sempre em nossas mãos. O sucesso dela pode ser prova de que é possível para você também. A irmandade que fortalece. Imagine se, ao invés de rivais, víssemos umas às outras como aliadas. Na Roma e Grécia antigas, apesar das restrições, havia mulheres que se apoiavam em círculos de sabedoria e filosofia, ajudando-se mutuamente a crescer. Hoje, podemos fazer o mesmo. Quando celebramos as vitórias alheias, construímos um ambiente onde a vitória é coletiva. E nesse tipo de ambiente, o crescimento de uma mulher não ameaça, mas eleva todas. A verdadeira liberdade vem quando você define o próprio padrão de vitória. E ele não depende de superação de ninguém, apenas de seu progresso interno. Para finalizar, minha amiga, vamos fazer alguns exercícios estoicos para vencer a comparação. O espelho da virtude. Todas as manhãs, ao se olhar no espelho, repita em voz alta, ou mentalmente, 3 qualidades suas que você valoriza. Pode ser coragem, paciência, sabedoria, generosidade, o que for verdadeiro para você. Depois, agradeça por essas virtudes. Esse exercício fortalece a conexão com seu valor interno, que independe da opinião alheia. O diário da inspiração feminina. Durante uma semana, anote diariamente uma ação, conquista ou característica admirável de outra mulher que você conhece. Pode ser uma amiga, colega, figura pública, ou até mesmo uma desconhecida que te inspirou naquele dia. No final da semana, releia as anotações e reflita como essas mulheres te inspiram a ser melhor, ao invés de competir. A cartilha da indiferença ativa. Quando sentir vontade de se comparar ou rivalizar com outra mulher, pergunte-se: isso está sob meu controle? Minha paz interior depende disso? Se a resposta for não, pratique a indiferença ativa. Conscientemente decida focar sua energia no que pode controlar, suas ações, pensamentos e atitudes, e deixe de lado o que está fora do seu alcance. O mundo já é duro o suficiente para mulheres. Quando nos destruímos mutuamente, enfraquecemos a força que poderíamos ter unidas. O estoicismo nos lembra que somos parte de um todo, de uma comunidade humana. Marco Aurélio dizia que a mão não pode lutar contra a outra mão do mesmo corpo. Somos, metaforicamente, partes do mesmo corpo feminino. E a vitória real é quando o corpo inteiro está saudável e forte. A maior vitória é vencer a si mesmo. Platão, embora não estoico, em perfeita harmonia com o pensamento. Que possamos parar de medir nosso valor pela régua de outra mulher. Que possamos transformar comparação em inspiração e rivalidade em aliança. E que, como mulheres estoicas, possamos caminhar olhando menos para a disputa externa e mais para a conquista interna. Porque, no fim, a única vitória que importa é aquela que acontece dentro de nós. Se essa mensagem fez sentido para você,
Compartilhe com outra mulher que precisa ouvir isso. Vamos espalhar essa filosofia e construir uma nova forma de vencer. Juntas. Saudações estoicas da mulher estoica.